Sua empresa até vende bem, mas quando você vai olhar na conta bancária, cadê o dinheiro? Situações como essa são muito comuns e uma das principais causas está justamente no ciclo financeiro. Então, para você entender como funciona o ciclo financeiro da sua empresa e como você pode ajudar o seu negócio a ter mais dinheiro em caixa, fique comigo até o final do vídeo que eu vou explicar como você faz isso. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao nosso canal. Eu sou o George Oliveira aqui da GoLucro e hoje a gente vai falar sobre ciclo financeiro, certo? O ciclo que a sua empresa leva para completar a operação. Que operação seria essa? A operação principal do seu negócio, seja ele qual for. Se você vende mochila, material escolar, então é o tempo que você leva para comprar os materiais dos seus fornecedores, estocar, vender, receber e pagar aos seus fornecedores. Então esse é o ciclo comum da maioria dos negócios, né? Independentemente do ramo de atividade que você tiver. Se for empresa de serviço também é a mesma coisa, a diferença é que você vai lidar mais com mão de obra. Existem alguns materiais também que algumas pessoas durante a prestação de serviço vai utilizar, né? Mas a maior parte do custo está na execução da mão de obra, está no pagamento da mão de obra para executar aquele serviço. Mas a lógica é a mesma, eu vou pagar o meu funcionário, vou pagar o serviço que ele vai prestar para o meu cliente, o cliente vai receber aquele serviço, vai fazer o pagamento da empresa e eu vou pagar o meu funcionário. A lógica é a mesma, a diferença é que é serviço. Para a indústria também é a mesma coisa. A indústria ela tem um processo de fabricação. Ela compra os insumos, fabrica, estoca, vende e recebe do seu cliente e paga os insumos aos seus fornecedores. Mas aqui para facilitar a nossa dinâmica eu vou trabalhar com uma empresa de comércio que compra as mercadorias dos seus fornecedores, estoca o produto, vende para os seus clientes, recebe e faz o pagamento. Então eu vou colocar na linha do tempo aqui para que você entenda o que significa realmente na prática esse ciclo financeiro. Eu vou fazer aqui na tela do meu computador para que você entenda nos mínimos detalhes o que significa esse ciclo financeiro, por que ele interfere nas finanças do meu negócio e se isso estiver gerando algum problema no meu fluxo de caixa, como é que eu conserto isso, como é que eu ajusto a operação para que eu não tenha mais esse problema, esse descompasso no meu fluxo de caixa. Mas antes de mostrar aqui na tela, eu queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir o vídeo, porque esse conhecimento ele precisa ir muito mais longe, mais empreendedores precisam desse tipo de conhecimento, principalmente os micro e pequenos empresários, que eu sei que tem uma deficiência muito grande em conteúdos como esse, em conhecimentos desse tipo aqui, conhecimentos sobre finanças empresariais. Então eu gostaria que você curtisse o vídeo, nos acompanhe aqui e ajude a espalhar mais esse tipo de conhecimento. Vamos lá, pessoal, vamos aqui para a tela do computador. Então vamos lá, pessoal. O que é ciclo? Ciclo é algo que tem um início, um meio e um fim. Quando a gente está tratando aqui de finanças empresariais, a gente está falando aqui do ciclo operacional, né? O ciclo da operação da empresa que eu falei anteriormente aqui no vídeo. A empresa compra, vamos trabalhar com a empresa de comércio, como eu tinha falado, né? A empresa compra os materiais dos seus fornecedores, estoca, vende, recebe o pagamento ou paga seus fornecedores antes e recebe o pagamento dos seus clientes. Então, é um ciclo. Eu pago meus fornecedores, eu recebo a mercadoria, eu estoco o produto, eu vendo e recebo dos meus clientes. Repito isso novamente e novamente e novamente. É o que a gente fala de giro do estoque, né? Quanto mais vezes meu estoque girar, melhor. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso daqui, certo? Eu vou construir uma linha do tempo aqui junto com vocês, tá? Vou construir uma linha do tempo para que vocês entendam melhor. Jorge, como assim a linha do tempo? Eu vou explicar ao longo do vídeo, tá? Tudo começa, pessoal, com... Eu vou deixar isso aqui mais curtinho. Não, eu vou deixar assim mesmo, porque eu vou escrever aqui dentro. Tudo começa com você comprando os materiais dos seus fornecedores. Você chega lá para o seu fornecedor e digo, olha, compra de produtos. Vou botar produtos aqui. Eu quero comprar produtos aqui para eu colocar na minha loja para eu poder revender. Se você não compra produto aqui para revenda, você não faz sentido o seu negócio, né? Você tem que comprar os itens que você vai revender. Fornecedores. Fornecedores. Deixa eu botar para cá. Aí, certo? Você comprou os produtos dos seus fornecedores. E no momento dessa compra, você já define com ele o que você vai comprar, a que preço e, principalmente, o prazo de pagamento. O que é que a gente está falando aqui, principalmente quando eu digo, é porque é o assunto do que a gente está falando aqui, a linha do tempo, né? O prazo de pagamento. Você vai combinar com ele, tem um prazo X. Eu vou lhe pagar essa mercadoria com tantos dias, certo? Não vou colocar ainda os dias aqui não, porque eu quero que você entenda a linha do tempo. Mas você
disse assim, eu vou comprar isso aqui, vou lhe pagar em tantos dias, tá? Depois que você comprou essa mercadoria, você vai lá e coloca ela no seu estoque. Você coloca ela para vender. Então você pegou a mercadoria, colocou lá no seu estoque e está esperando ela ser vendida, tá? Chegou o momento da venda. Vendi, certo? Aqui é a venda, certo? Você vendeu o produto para o seu cliente. Necessariamente você vai receber aqui? Alguns sim, outros não. Depende muito do seu negócio. Prazo de recebimento. Tem negócios que têm um prazo de recebimento mais longo, outros já são mais curtos, né? Você pode dizer, não, Jorge, mas a maioria dos negócios hoje é tudo imediato, tudo instantâneo, né? Você recebe na hora, mesmo vendendo no cartão, na maquineta lá, e a prazo. É verdade, tem muitas empresas hoje, né, que operam aquelas maquininhas de cartão, mesmo você vendendo a prazo, você já recebe à vista. Agora, mesmo nessas situações, você tem que ter cuidado o seguinte, você está, na verdade, contraindo um empréstimo. Você está antecipando uma venda que seria paga a prazo. Você vendeu para receber em 10 vezes, só que você não quer esperar, então você vai antecipar aquilo ali para receber tudo na hora. Pode? Pode. Só lembre de que isso tem um custo, e esse custo ele precisa estar dimensionado no seu preço. Não adianta você dizer assim, não, eu espero ter uma margem de lucro de 30%, meu produto custa R$100 e eu vou vender ele no cartão. Tudo bem, mas quando você está projetando essa margem de lucro de 30% e que você vai querer vender no cartão parcelado, você está embutindo ali o custo da antecipação, justamente desse pagamento que o seu cliente vai fazer, porque se você não coloca o custo da antecipação dos pagamentos no preço de venda do seu produto, sua margem de lucro então não é 30% mais, é muito menos. Porque quanto mais você parcela um produto e você decide antecipar isso daí, mais você vai pagar de juros. Então cuidado só, atenção com isso, para que você dimensione isso no seu preço de venda. Então você tem aqui, você comprou os seus produtos, você tem aqui seus fornecedores, vou botar aqui também, ó, clientes, certo? Seu cliente foi lá e comprou o seu produto. Aí digamos que tenha um prazo para que você receba aquilo ali, certo? Chegou o determinado dia e você recebeu. Você recebeu aquele valor, certo? Chegou o dia, recebi o meu dinheiro do meu cliente. Recebi o dinheiro do meu cliente, agora só alegria. Mas a gente está esquecendo aqui de um detalhe que é fundamental, que é o ponto central de tudo isso que eu estou falando aqui. Lembra que você comprou aqui, ó, dos seus fornecedores, não foi? Comprei aqui, ó, comprei os produtos aqui dos meus fornecedores. Vou botar isso aqui para trás. Quando é que eu vou pagar isso daqui? Lembra que eu falei? Você compra, você acerta o preço, a quantidade, tudo, o que você vai levar e o prazo de pagamento. Esse aqui é o ponto central. Deixa eu apagar isso aqui para também não ficar muito poluído. Esse é o ponto central. Quando você vai pagar os seus fornecedores? Pessoal, aqui é onde mora o X da questão. Se você paga os seus fornecedores aqui ou aqui, significa dizer o quê? Significa que você vai ter que desembolsar o dinheiro antes de receber do seu cliente pela venda. Significa que, para que eu possa vender para o meu cliente, antes eu vou ter que ter um dinheiro no meu bolso para pagar o meu fornecedor, para ter a mercadoria, para vender depois e depois futuramente receber do meu cliente para o dinheiro entrar no meu caixa. Jorge, mas isso é lógica, não acontece isso com todo negócio? Não. Não acontece com todo negócio de forma alguma. Principalmente grandes redes varejistas, eles trabalham com um prazo de pagamento dos seus fornecedores longo. Aqui, ó. Eu vou botar aqui. Eles trabalham aqui, ó, com prazo de pagamento aqui, ó. Vou botar aqui pagamento. Pagamento a fornecedores. Pagamento a... foi pequeno demais. Pagamento a fornecedores. Aqui, ó. É aqui onde mora o X da questão. Muitos varejistas, por conta até do tamanho que eles têm, eles conseguem um poder, eles têm um poder de barganha maior.
Então, eles conseguem negociar e chegar lá para o seu fornecedor e diz, olha, eu vou comprar aqui milhões aqui de você, mas eu quero pagar aqui com 90 dias. Não, 90 dias não dá, tudo bem, então eu vou procurar ali o seu concorrente e vou, com certeza, conseguir esse prazo com ele. O que muitos fazem, muitos cedem, né? Não, tudo bem, a gente dá um jeito aqui, 90 dias você paga. Então eles compram milhões, compram muita mercadoria, um volume gigantesco, e eles conseguem um prazo de pagamento muito longo. É tanto que quando você vai analisar o balanço deles, você vê que a necessidade de capital de giro ela é negativa, porque meio que os seus fornecedores eles financiam o seu capital de giro, financiam as suas operações. Eles compram um volume muito grande, conseguem um prazo longo de pagamento, colocam um produto lá na prateleira, vende, recebe na hora e ainda sobra tempo suficiente para ele pagar os seus fornecedores lá na frente. E o que eles fazem? Antes mesmo de pagar aqui, eles já fecham um outro ciclo. Ele compra novamente, estoca, vende, recebe e não chegou nem o dia aqui de pagar o primeiro fornecedor. Então eles têm um giro muito grande. Então é a situação ideal. O seu fornecedor financiando a minha atividade. Só que para a grande maioria, pessoal, para a grande parte, principalmente dos micro e pequenos empresários, eles têm uma desvantagem muito grande. Eles não têm poder de barganha e eles precisam pagar muitas vezes ou aqui antes do recebimento. Então eles precisam financiar. Vamos pegar aqui o exemplo de uma construtora. Uma construtora, como é que funciona a dinâmica de uma construtora? Ela tem que desembolsar muito capital de início, vamos botar aqui 2 milhões, para construir o prédio. Sabe? Mas ele já recebe uma parte, porque ele já vende uns apartamentos de forma antecipada, né? Estou pegando aqui uma ideia de uma construtora que vai construir um prédio para vender os apartamentos, tá? Ah, mas muitas já vendem algumas unidades. Ela pode até receber uma parte daquilo, mas a grande parte, o grosso daquilo ali, ela só recebe quando o prédio estiver pronto. Então ela pode até receber uma entrada, umas parcelas e tudo mais, diminuindo isso aqui, a necessidade de capital de giro, mas é a menor parte, porque a grande parte, o maior volume, normalmente ela só recebe quando ela termina o prédio. Então vamos dizer aqui que ela vai precisar de 2 milhões de reais para construir um determinado prédio, certo? Então ela precisa ter esse capital para ela pagar os materiais, pagar os funcionários, os trabalhadores que vão construir tudo lá, mão de obra e tudo mais. 2 milhões de reais, como eu disse, né? Vai construir um prédio, ele precisa de 2 milhões, já tirando o que ele vai receber de entrada e tudo mais. Eu preciso de 2 milhões, eu sei que eu vou precisar, então eu tenho que ter 2 milhões em caixa. Se a empresa não tem esse dinheiro em caixa, o que ela vai fazer? Ela vai atrás de bancos e ela vai ter que pagar juros. Ela vai pagar juros sobre esse montante aqui, certo? Vai pagar juros sobre esses 2 milhões. Eu não tenho esses 2 milhões, eu preciso construir, preciso pagar os meus funcionários, preciso pagar os materiais, os insumos, e eu não tenho. Então vou atrás do banco. O banco vai me cobrar juros. Beleza. Mas o que acontece quando a sua empresa cresce? Isso aqui não é mais 2 milhões, isso aqui é 10 milhões. Os juros agora não vão ser mais sobre os 2 milhões, e sim agora sobre os 10 milhões. É aqui onde mora o problema, pessoal. Quando sua empresa está nesse descompasso aqui, ó, que ela tem esse problema aqui com esse prazo, eu preciso toda vez financiar meu capital de giro. Eu preciso toda vez financiar a minha operação. Eu não tenho recurso, eu capto o recurso de fora. Eu gero um custo, eu pago juros. Aquilo diminui meu lucro. Aí quando eu vou fazer outro ciclo, eu preciso ir lá pegar mais juros, mais capital de novo, vou pagar mais juros. E aí vira aquela bola de neve. O ciclo vai, ele se fecha e eu preciso pagar juros. Eu preciso girar novamente e eu pago mais juros, mais juros. Quanto mais sua empresa for crescendo, mais você vai pagar de juros. E juros, pessoal, de capital de giro fornecido pelos bancos, é caro. Se você não tiver cuidado com isso daqui, a empresa pode entrar num ciclo que é difícil de se fechar. Você deixa a operação cada vez mais pesada, cada vez mais cara, com cada vez mais juros. Se você não dimensionar, Jorge, você está dizendo que nunca a empresa pode pegar capital de giro? Não estou falando isso. Pode sim,
desde que você saiba dimensionar o custo desses juros aqui nos seus produtos. Se eu entendo aqui, eu quero construir um prédio que vai me custar 10 milhões de reais e eu não tenho esse dinheiro, então eu vou pedir aos bancos. Tudo bem, mas eu vou dimensionar esse custo na obra como um todo, naquele ciclo ali fechado. Então eu já vou sabendo quanto eu vou pagar de juros, quanto eu vou gastar de material, quanto é que eu vou gastar de mão de obra, qual é a minha expectativa de venda, fazer todo um orçamento e dimensionar. O problema, pessoal, é que na grande maioria das vezes, principalmente para o micro e pequeno empresário, ele não dimensiona isso daqui. Ele acha que, não, tá tudo certo, tá tudo ótimo, estou vendendo bastante, até chega um dia que ele olha para o caixa, olha para sua conta bancária e diz, cadê o dinheiro? Aí ele corre lá atrás do banco, pega um empréstimo de capital de giro, coloca dinheiro na empresa, não dimensiona esse custo aqui, desses juros, no seu preço de venda. Ele não dimensiona. Aí ele continua vendendo no mesmo preço, da mesma forma, e seu lucro vai diminuindo. Aí o ciclo se repete novamente, aí ele vai precisar de mais empréstimo. Aí sua margem diminui novamente. E aí vira o efeito bola de neve. O problema não é pegar uma linha de crédito dessa. O problema é você pegar e não dimensionar esse custo aqui no seu preço. Jorge, diante de uma situação como essa, o que eu faço? Pessoal, eu vou colocar aqui agora uma tela aqui no meu Excel para que a gente possa desenvolver de outra forma, tá? Você já entendeu como é que funciona a lógica que eu disse? Você tem um prazo de estoque, um prazo de venda e o prazo de pagamento. Então são 3 prazos. Prazo médio. O Excel está reconhecendo isso aqui como uma fórmula. Peraí. Prazo médio de estocagem, que a gente chama de PME. Prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento, que é tudo aquilo que a gente viu. Opa, esqueci de colocar só as siglas aqui. Prazo médio de recebimento e aqui prazo médio de pagamento, que é tudo aquilo que a gente viu, como eu desenhei, tinha desenhado ali para vocês. Aqui o prazo médio que sua mercadoria fica no estoque, lembra que você já comprou do seu fornecedor, mas o tempo que ela passa no estoque, o tempo médio que ela passa no estoque, o tempo médio que depois que você vende, você leva para receber e o prazo médio de pagamento. Você comprou a mercadoria, quanto tempo em médio você leva para pagar o seu fornecedor? Eu vou colocar os mesmos prazos aqui, pessoal, 10 dias, aqui em dias, tá? 15, eu tinha colocado um post lá no Instagram, 30, se eu não me engano foi isso. 15, 30 e 10. Que eu tinha colocado esses prazos aqui em dias, tá? Dias e dias, tá? Tudo em dias. Eu tinha colocado, acho que esses mesmos prazos no Instagram, no post que eu fiz lá no Instagram. Então, meu ciclo financeiro, a fórmula é prazo médio de estocagem mais prazo médio de pagamento menos o prazo médio de recebimento. Então, eu vou ter 15 mais 30 menos 10. Meu ciclo financeiro aqui vai ser de 35 dias. 35 dias. Como assim, Jorge? O que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que você vai precisar financiar 35 dias da sua operação para que você consiga girar as suas mercadorias, para que você consiga ter um giro na sua operação. Jorge, e como eu calculo esses prazos médios aqui? Pessoal, dentro de cada um deles existe uma fórmula específica para você calculá-los. Eu não queria detalhar tanto isso aqui nesse vídeo, porque senão ia ficar muito longo. Ia ficar um vídeo muito comprido, você detalhar cada fórmula disso daqui, né? Ia ficar um vídeo realmente muito longo. Caso vocês queiram, eu posso gravar um vídeo ou produzir um material, um e-book, detalhando essas informações, como é que você calcula de fato o prazo médio de estocagem, como é que você calcula o prazo médio de recebimento e de pagamento, para que você consiga de fato achar essas informações, esses dados aqui. Como eu disse, eu não queria colocar tudo nesse vídeo aqui, porque senão ia ficar muito longo o vídeo, e não é o objetivo. O objetivo aqui realmente é você entender esse ciclo financeiro, saber como é que ele funciona, como é que meu ciclo financeiro está se comportando. Será que todas as vezes eu tenho que estar pagando o meu fornecedor antes mesmo de receber do meu cliente? Então, se isso está acontecendo, significa que o seu ciclo financeiro ele está realmente aqui positivo.
Opa, então é bom. Não, cuidado, pessoal. Ciclo financeiro positivo não é tão bom. Significa que eu preciso financiar. Se eu tivesse aqui, ó, por exemplo, 60 dias, como eu disse para vocês ali nos varejistas, né, os grandes varejistas, 90 dias. Essa situação, opa, é maravilhosa. Ciclo financeiro negativo é bom. Opa, como assim? Ciclo financeiro negativo é bom? Justamente, meu produto passa em média 15 dias no estoque, eu recebo com 30 dias depois que eu vendo, mas eu só vou pagar meu fornecedor com 90 dias. Pela fórmula aqui, ó, o ciclo financeiro ele fica negativo, então significa que eu não preciso financiar o ciclo de operação do meu negócio. Os meus fornecedores eles estão financiando aquilo ali. Então eu tenho tanto prazo para pagar que eu posso girar minha mercadoria, estocar, vender, receber do meu cliente e ainda nem chega, ainda tenho 45 dias em média para poder pagar ao meu fornecedor. Então é a situação ideal. Então quando a gente fala em ciclo financeiro negativo, não é negativo no ponto de vista financeiro, é negativo no sentido de que eu não preciso financiar, né, a minha operação. Mas se você tiver aquela situação que eu falei aqui, como é que você faz para reverter isso daqui? Pessoal, 3 ações, 3 atitudes que você pode tomar hoje, que você pode fazer hoje no seu negócio, que pode ter um efeito imediato. Não é algo que, futuramente, daqui a 6 meses, um plano de longo prazo, não. São ações que você pode tomar de forma imediata, que podem ter um efeito prático imediato no seu negócio. 3 ações, aqui ó, ações para você tomar hoje. 1. Reduza o prazo médio de estocagem. Pessoal, mercadoria parada é prejuízo. Se você fica com a sua mercadoria muito tempo para ser vendida, é prejuízo. Você pode dizer, Jorge, mas isso é lógico. Pessoal, muita coisa que é muito lógica, na prática, muitas vezes, ela não é obedecida. Já parou para pensar? É lógico que eu tenho que me alimentar bem. É lógico que eu tenho que fazer atividade física. É lógico que eu tenho que dormir melhor. Está fazendo isso? E se você parasse para pensar, será que vale a pena, numa situação como essa, que estou precisando de capital, eu não dar algum desconto? Não estou dizendo aqui que você precisa ficar dando desconto toda hora, em todo produto. Não, eu tenho que reduzir meu prazo médio de estocagem, então eu tenho que dar desconto. Não, se você ficar dando desconto demais, você vai perder no seu lucro, né? Você vai estar diminuindo a sua margem. Mas você tem que entender em que momento você está. Se você está com uma folga de dias aqui, ó, se for aquele caso, não, eu estou aqui, eu tenho muito tempo ainda, eu tenho 45 dias ainda para frente para poder pagar meu fornecedor, então eu estou com folga de tempo, tá tranquilo. Mas se você não está dessa forma, você está aqui, você está com dificuldade de capital de giro, você não tem capital de giro suficiente e você está tendo que toda vez recorrer a banco ali para pagar a sua operação, para bancar a sua operação. Pessoal, você precisa fazer o possível para reduzir o seu prazo médio de estocagem. Se isso aqui está muito alto, como é que eu diminuo esse prazo aqui? O que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar minha força de vendas? Então você traça uma estratégia para reduzir isso aqui, para alcançar esse objetivo aqui, tá? Dentro disso aqui você pode fazer muitas ações, pode desenvolver muitas ações, mas quando você coloca isso aqui como foco, então peraí, eu vou trabalhar nesse sentido, tá? Segundo ponto, reduza o prazo médio de recebimento. Jorge, já sei o que você vai falar aqui no 3 também, exatamente. Aumente o prazo médio de pagamento. Jorge, você está falando tudo muito lógico. Pessoal, é lógico quando a gente coloca numa planilha, mas se você não colocar no seu plano de ação, isso aqui não vai funcionar. Se você não organizar a sua rotina para aquilo ali, não vai adiantar de nada. Você só vai ficar dizendo que aquilo é muito lógico e não vai fazer nada. Por mais lógico que essas ações elas pareçam, mas eu tenho que colocar aqui para que isso aqui vire uma ação, vire um plano de ação concreto para você. Reúne o pessoal, sua diretoria, gerentes. Pessoal, como é que a gente reduz o prazo médio de estocagem? O que a gente pode fazer? E aí vão surgindo ideias. Um vai dizer isso, outro vai dizer aquilo, adapta a ideia. Não, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, mas coloca num plano de ação. Da mesma forma, como é que eu reduzo o meu prazo de recebimento? Como é que eu faço com que o meu cliente pague num prazo mais curto? Eu posso trabalhar com antecipação de recebível. Tudo bem, até pode, mas lembre de mencionar aquilo ali, aquele custo da antecipação no seu preço de venda. Então a outra ação eu tenho que aumentar o prazo de pagamento. Pessoal, muitas vezes a gente concentrando alguns fornecedores, se concentrando, eu sei que
na prática, não é o, vamos dizer assim, o mais seguro. Você concentrar suas compras em um único fornecedor. Você está aumentando o seu risco, porque se aquele fornecedor quebra, você fica com problema de fornecimento. Mas em situações muito críticas, você pode aumentar o volume de compras em um fornecedor. Porque quando você tem mais compras em um fornecedor, você ganha poder de barganha. É por isso que os grandes varejistas, como eu falei para vocês, eles conseguem sim um prazo muito grande de pagamento porque eles têm um volume muito grande. Então, o fornecedor, quando olha para aquilo ali, diz, eu vou ter que dar mais prazo para ele, mas em compensação eu vendo muito, eu tenho um giro muito grande, eu tenho um volume muito grande, então compensa. Então, quando você... Isso aqui é só uma das atitudes, tá, pessoal? Que você pode pensar justamente para aumentar o seu prazo de pagamento. Então, eu posso concentrar uma parte das minhas compras em um fornecedor, mas para isso, eu negocio com ele um prazo mais estendido. Então, eu consigo aqui 20 dias de pagamento. Eu consegui aqui diminuir meu prazo de estocagem para 8 dias, aqui para 15 dias. Então, você cada vez mais vai encurtando ali, porque quanto mais você encurta esse seu ciclo financeiro, menos você precisa financiar a sua operação. Até que chega um ponto aqui que você realmente está mais confortável, como eu disse, está com um ciclo financeiro negativo e que você não precisa de capital externo, capital de banco, para financiar a sua operação. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você tem algum comentário, deixa aqui, escreva o que você ficou com dúvida ou alguma sugestão mesmo que você tenha. Então, um forte abraço a todos e que Deus abençoe.